Bom, agora eu converso com o vereador Marco Aurélio Cunha, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. O vereador tem uma longa ficha de serviços prestados ao esporte e é médico, e nós vamos conversar com ele sobre a questão do Revalida, o exame nacional que permite que médicos formados em outros países exerçam, se aprovados, né, vereador, a medicina aqui no Brasil. Vereador, qual é o risco do profissional que vem de fora do Brasil, se formou em medicina fora do Brasil, exerça essa profissão aqui sem fazer o Revalida? Bom, primeiro nós somos abertos a qualquer profissional competente que venha nos ajudar em relação à medicina aqui no nosso país. Nós fazemos intercâmbios, viajamos, assistimos congressos, assistimos todo tipo de produção científica, lemos, recebemos revistas. Isso é fundamental, a troca de experiências entre países para a evolução médica do país. Agora, nós não podemos receber profissionais formados sem sabermos bem a sua origem de formação, sem uma prova de revalidação de diploma, sem que ele esteja adaptado também à cultura das nossas doenças. O Brasil é um país continental, onde ele tem diferenças brutais de patologias endêmicas em algumas regiões, sistêmicas em outras regiões, e que nós precisamos de um conhecimento muito amplo para poder autorizar que esses profissionais venham trabalhar no Brasil. O Revalida, por exemplo, que é um exame de avaliação desses médicos que são candidatos a trabalharem conosco, tem um índice muito alto de reprovação. E não que essa prova seja uma prova muito difícil, seja quase eliminatória. Não é. São 92% de pacientes, de médicos que são eliminados nessa prova. Então, não há como abrir de uma forma absoluta o atendimento por médicos estrangeiros. E também tem uma outra grande questão, né? Não sei se é só o número de médicos que falta, eu acho que também são as condições de trabalho. Porque um médico sem arsenal terapêutico, sem um arsenal de exames complementares, sem um hospital que tenha suporte para atender às suas necessidades, esse é o nosso maior problema. Nós estamos em São Paulo, que é o maior centro médico talvez da América Latina, onde migram para cá todos os pacientes de outras regiões para serem atendidos, mas não é só por conta do médico, tanto é que há muitas filas de atendimento. Sim. Você vai numa AMA, você vai no serviço público, eles são brilhantemente atendidos, mas a demanda é tão intensa que o paciente acaba tendo que esperar. Eu costumo dizer que não é a falência do sistema de saúde daqui da cidade de São Paulo, é o excesso de êxito. Porque é tão bom que todos vêm para cá. Por conta do quê? Não só dos seus médicos, mas também da grande rede hospitalar de apoio terapêutico que nós temos. De nada adianta você ter um hospital de interior bonitinho, com samambaia na porta, vamos dizer, todo arrumadinho, se não tem infraestrutura especialmente. O médico, ele atende, pede um exame, uma ressonância, pede uma ultrassonografia, pede um exame complementar mais sofisticado, um exame laboratorial um pouco mais complexo. Não vai conseguir realizar. Então, não adianta o médico, pessoa física, estar ali se ele não tiver o apoio de infraestrutura médica para trazer o diagnóstico. Então, não é só ficar atendendo ambulatóriozinho, dando receitinha, passando pano. A gente tem que entrar em cima da patologia. O senhor apresentou um número aqui que chama muita atenção. 92% dos médicos que passam pelo exame são reprovados. A que se deve essa reprovação? Seguramente, o médico que migra, ele está buscando oportunidades. Os bem-sucedidos e bem formados seguramente tem espaço em seus países. Porque imagina, o centro da Bolívia, formado numa Universidade Federal da Bolívia, com boa formação, com uma atenção e uma estrutura familiar bem consolidada, ele vai querer sair do seu país ou ele vai querer servir ao seu país? Ele vai ficar lá. Tem mercado de trabalho lá, ele consegue manter a sua carreira lá. Quem vem para o Brasil, sem ser deselegante, é uma sobra de médicos que não se estabeleceram em seus países. Ou será que a Bolívia não precisa de médico? Ou será que Cuba não precisa de médico? Será que tem excedente de médicos? Se tem excedente, é porque a formação é muito facilitada. E uma formação facilitada gera, evidentemente, maus profissionais, no sentido de formação acadêmica, não pessoal. Então, nós vamos ter ali, vindo para cá, migrantes que buscam oportunidade, que não se fixaram no seu mercado de trabalho. Nós não estamos precisando de número, nós estamos precisando de qualidade.
Há uma grande confusão, talvez, na Secretaria ou no Ministério da Saúde, que cria cargos sem criar condições. Esse é um erro grave, talvez, do PT, da presidente Dilma, de querer fazer com que haja funcionamento das instituições sem infraestrutura institucional. Vereador, se fala da falta de profissionais aqui no Brasil, de falta de médicos no Brasil. É verdade. Isso confere? Não é verdade. O que há uma dificuldade de descentralização dos médicos brasileiros para ocupar todas as áreas do país. Por conta do quê? Primeiro, de uma baixa remuneração. Não há uma proposta de carreira que dê confiança ao médico de se manter lá. Vamos fazer um exemplo. Tem um hospital em Barretos, que vocês conhecem todos, um hospital que apoia as doenças, os cânceres, enfim, que foi construído por um visionário que começou a fazer uma participação política em torno dos artistas, dos cantores e formou um centro de excelência oncológica em Barretos, com altos salários, com plano de carreira, as pessoas mudando para lá. Ele fez o que o poder público não fez. Porque eu tenho um colega meu trabalhar comigo que hoje é um grande ortopedista lá em Barretos, cirurgião oncológico em ortopedia. Ele foi para lá por conta do quê? Da expectativa de trabalho, da grande infraestrutura hospitalar e de uma remuneração condizente. Então, tirou de São Paulo um profissional brilhante que trabalhava conosco para ir para Barretos. O que esse sujeito lá de Barretos fez? Ele criou condições de trabalho, criou uma proposta bem-vinda e desenvolveu um projeto com apoio privado e criou um grande complexo hospitalar oncológico lá. O governo não faz isso. O governo quer que o profissional vá para lá, dá uma prancheta, um papel, uma caneta e saia atendendo indígenas, saia atendendo moradias distantes. Mas cadê a infraestrutura? Bom, o senhor deu a dimensão do problema aqui. Agora, o senhor como vereador, os vereadores dessa casa, o que podem fazer para solucionar? Qual é a solução? A nossa gestão é municipalista, ela não é de legalização federal. Mas tem algum jeito de se envolver nisso para tentar ajudar? São essas opiniões que nós estamos fazendo aqui via TV Câmara, é a mobilização do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, junto ao Conselho Federal de Medicina, junto ao Conselho, a todas as associações médicas que aqui nós dispomos, a brasileira, a paulista, enfim, fazer com que a Academia Paulista de Medicina, que tem um grande presidente, o doutor Afonso Renato Meira. Então, são essas pessoas que nós temos que mobilizar. Trazer, de repente, para dentro da Câmara, mostrar, uma audiência pública. Ou levar a Brasília, levar lá, aqui dentro da Câmara também. O nosso recurso da Câmara, ele é menor, porque nós representamos as leis municipais. Claro. Isso é uma lei abrangente nacional. É importante porque quem nos assiste não entende que o nosso papel aqui é da cidade de São Paulo. Nas questões nacionais, nós influímos, opinamos, tentamos interferir, mas nós não temos a possibilidade legal de fazer isso. Nós somos um canal de influência da maior cidade desse país para que as pessoas que lá em Brasília pensam ou pensam que pensam, façam, evidentemente, uma análise mais profunda disso. É importante levar médicos para o interior do país? Claro que é. O que falta? Plano de carreira. O que falta? Infraestrutura hospitalar, salário adequado. Isso sim, o que Barretos fez sozinho, por um idealizador visionário, o governo não consegue imaginar. Então, se levarem propostas nesse sentido ao país todo e ter, certamente, médicos competentes vindos de fora, ninguém é contra. A gente precisa disso. Mas vê se vem algum médico americano formado em Harvard. Por que ele não vem? Porque ele tem um plano lá do país dele muito bem sucedido. Virão quem? Virão aqueles que estão precisando de oportunidade com formação médica baixa. E isso não ajuda a nossa população. Exatamente, acaba prejudicando a população, né? É um risco. A medicina feita sob ignorância, até das patologias próprias... Falta até de conhecimento da língua portuguesa, né? Esse é outro critério que o Revalida faz. Está certo que a língua latina é mais fácil de ser aprendida, mas nós brasileiros temos muito mais facilidade de aprender o espanhol que o espanhol português. E quem vai ser atendido é a população de baixa cultura, baixa situação econômica. E eles têm regionalismos, têm frases
próprias, tem termos. Quando você vai fazer uma entrevista, uma anamnese com um paciente lá da região amazônica, os termos que ele usa são tão próprios que nós brasileiros temos dificuldade em entender o que eles estão falando. Você tem que conhecer malária, será que conhece malária? Será que sabe um diagnóstico de dengue? São coisas endêmicas próprias aqui da nossa região, que o médico que vem de fora às vezes nem sabe que existe. E são doenças claríssimas para quem mora lá. É mais fácil uma enfermeira de lá tratar uma malária ou aqui de dengue do que um médico vindo de fora saber o que é isso. Então é preciso conhecer muito mais quem está vindo e ter uma análise do seu diploma muito eficaz. Tá certo. Muito obrigada, vereador, pela presença aqui no Jornal da Câmara. Obrigado. Muito obrigada.